Muito bem. Quais são os procedimentos de segurança, né? Falamos aí basicamente das contaminações, do que acontece e quais são os procedimentos. Primeiro, hoje existe, né, algo que se chama política de segurança. A política de segurança é um conjunto de regras combinadas que serão implementadas pelo time de TI para efetivamente proteger os equipamentos, proteger os ativos da empresa. Tá? Não é uma única pessoa que faz, é um grupo de pessoas que faz, que elabora o passo a passo, né? Que estuda os cenários. Geralmente você tem especialistas em rede, em cibersegurança, dentro desse grupo, para imaginar possíveis vulnerabilidades. Quem implementa isso, quem implementa a política de segurança, gente, não é o usuário. O usuário é freguês da política de segurança. Tá? Quem vai implementar é a equipe de TI. Além das ações técnicas, né, é necessário criar-se também uma política de tratamento de incidentes. Tá bom? É o que fazer quando a porta abriu. Apurar responsabilidades, punir funcionários envolvidos, isolar equipamentos, separar contas de usuário. Essas coisas todas precisam estar previstas dentro da política de segurança. Hoje, quase 100% das empresas, ao contratar um funcionário, oferece a ele um documento de texto com a política de segurança. E aí lá está escrito o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Por isso que tem empresa que não permite o uso do e-mail pessoal, por isso que tem empresa que não permite que você leve o seu notebook, né? Você tem que estar usando sempre equipamento da empresa, tá? Agora com o home office inverteu um pouquinho, né? Antigamente você não podia tirar equipamentos da empresa. Hoje você já pode, né? Hoje a empresa faz um documento para você dizendo qual equipamento você está levando e aí você leva para sua casa e trabalha em home office, tá bom? Mas isso tudo baseado em políticas, tá? Então a gente tem políticas de identificação e autenticação, políticas de senha, política de uso aceitável, né? Que tipo de rede social você pode usar, em qual momento, que conta de e-mail você deve usar, etc, etc. Políticas de acesso remoto, tá bom? Que aqui entra, inclusive, a questão da VPN, né? Da rede privada. Políticas de manutenção de rede. Lembra daquele caso que eu falei? Né? Então, precisa ter uma política, precisa ser algo que os funcionários da empresa saibam o momento de parada, né? Se agendem e tenham ciência do que vai ser feito. E a política de tratamento de incidentes, tá? Como é que a gente protege dispositivos e dados? Na verdade, quando a gente faz uma política de segurança, a gente está querendo proteger ativo. Tá bom? O que é ativo? Dados, funcionários, equipamentos, tá? Cabos, isso é ativo. Tá bom? É óbvio que quando a gente fala, né, de segurança de computadores, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é equipamento. Mas lembra que eu acabei de falar, né, da engenharia social? Então você também precisa proteger funcionários, tá? E treiná-los à exaustão. Tá bom? A política de segurança visa tudo isso. Agora não é só roubo de dados, né, gente? É vandalismo, né? Perda proposital de dados, alguém vai lá e apaga, né? Então tudo isso precisa estar previsto na política de segurança. A segurança física, tá bom? Ela é fundamental também. Equipamentos não são isolados porque eles são mais caros, né? Eles são isolados pela sua importância dentro da empresa. Então, devem ficar lá em armários fechados, em salas fechadas, para evitar qualquer tipo de vandalismo ou de furto. E aí você precisa tomar cuidado, né? O acesso precisa ser controlado, você precisa ter monitoramento por câmera, você precisa verificar acessos, etc, etc. Mas não é só equipamento, tá? É cabo também.
Bom, cabo, roteador, são coisas que os criminosos levam, né? Roubam, furtam. E aí você precisa ficar atento em relação a tudo isso. Salas fechadas ajuda? Lógico que ajuda, né? Salas com fechadura por biometria, com bloqueio multifator, tudo isso ajuda, gente, tá bom? E é fundamental que a empresa, através da sua política, determine quem pode ter acesso a uma determinada área. Contar aqui uma historinha rápida, né? Na minha época de técnico de campo, eu atendia um call center. E aí, na sexta-feira à tarde, esse call center estava funcionando. E já no final de semana, a gente já recebeu um chamado, né, de prioridade máxima de que os equipamentos estavam inoperantes. Vários deles estavam inoperantes. E ao chegarmos no local, né, e realizarmos os primeiros testes, nós percebemos que os módulos de memória RAM tinham sido furtados, roubados, né? Memória RAM, módulo de memória RAM roubado. Qual foi a grande falha na segurança ali, né? Os desktops não tinham cadeado. Então bastava que você soltasse uma trava de parafuso, empurrasse a tampa, tirasse o módulo e fechasse de novo. Tá? Deu para perceber quem foi? Sim, porque tinha um sistema de monitoramento por câmera, né? A câmera do local estava desativada por uma falha, mas a câmera de acesso ao departamento estava ativada. Então, esse furto aconteceu após o horário de expediente e a câmera flagrou ali os funcionários saindo fora do horário que eles deveriam ter saído. Então, a segurança patrimonial entra em ação, polícia mesmo entrou em ação, e aí resolveu-se o problema. Mas a que ponto nós chegamos, né? Roubarem módulos de memória RAM. Você pode dizer assim para mim, vai roubar módulo de memória RAM, por quê? Isso se vende muito fácil, né? Nos marketplaces aí, Mercado Livre, OLX, entra lá, faz uma pesquisa, você vai ver a quantidade de gente vendendo memória RAM. Não estou falando que todo mundo furta ali, né? Não estou falando nada disso. Mas é um canal fácil, né? De saída rápida. E isso aí vira dinheiro. Um módulo de memória RAM, 150, 200 reais. Tá bom? Um módulo, né? Para controlar acesso, tem uma técnica chamada main trap, que é um quadrado onde tem duas portas e você só consegue abrir a segunda porta se você travar a primeira. Tá? Então, você entra através de biometria, passa pela primeira porta, entra no ambiente, a segunda porta só é liberada a partir do momento que a primeira for travada. Travou a primeira, você tem uma outra biometria, ou tem um cartão inteligente, algum outro processo, aí a segunda porta abre e você entra. Geralmente esses quadradinhos aqui são bem pequenos, tá? Para garantir que uma pessoa apenas entre. Eu já vi main traps maiores, né? Há espaços que foram reservados com espaços maiores, né? Com áreas maiores. Mas geralmente os main traps são restritos mesmo, tá bom? Pessoal, proteção por biometria pode ser impressão digital, íris, voz, né? Ou as suas ferramentas todas combinadas, tá bom? Usar o webcam hoje, né, é primordial, né? Colocar aquele RFID nos equipamentos, embutir as fiações, né? Colocar cadeado no computador, tudo isso faz parte. A segurança física também é importante. E tem muito funcionário que reclama, né? Poxa, né? A máquina está presa aqui, não consigo nem levar para outro lugar. Ok, mas tem uma política de segurança por trás disso. E aí, se ele está questionando, ele tem que questionar a política de segurança, tá bom? Equipamentos que ficam em áreas públicas, né? Ou áreas de muito acesso, né? De várias pessoas. Como é que você vai fazer a segurança física desse equipamento se ele fica exposto, né? Então, tudo isso é questão de análise. Como é que esse equipamento vai ser usado? Onde ele está localizado? O que aquele equipamento precisa
ter de disponível, tá bom? E aí você vai criando sempre elementos de proteção. Computadores de alto valor financeiro ficam ocultos por uma razão óbvia, né? Óbvio, ninguém vai ficar futricando ali. Mas equipamentos de acesso público é difícil, né? É muito difícil ter controle sobre isso. Então, às vezes, as empresas acabam partindo, por exemplo, para totens, né? Aquelas colunas com uma tela de toque, e aí a pessoa tem acesso por ali. Algumas outras empresas fornecem equipamentos de hardware mais restrito. Outras empresas fornecem áreas de redes públicas, né? Totalmente desconectadas com a rede da empresa. Então, você consegue criar ferramentas para controlar isso. Mas sempre é bom, sempre é fundamental ter a política pautando todas essas ações, tá? Os dados, como eu falei para vocês, são os maiores ativos, né? O hardware, tudo bem. O hardware você vai ter lá um prejuízo, né, financeiro, mas o hardware você consegue repor, seguro, né? Consegue repor. Os dados, muitas vezes, eles estão relacionados ao negócio, né? A algo que vai ser lançado e que não pode escapar da empresa, o segredo das empresas, né? O segredo de propriedade. É preciso ficar muito preocupado e atento em relação a isso, né? Isso pode significar perda de competitividade, né? Um segredo da sua empresa vazou e o concorrente produziu antes. Você pode perder cliente, né? Você pode perder receita, grana, e aí você tem que cortar recursos, tá bom? Então, é algo que você precisa ficar muito atento, tá? Geralmente, também, quando um funcionário é desligado por vazar informações, tem toda uma ação jurídica, tá bom? A gente vai ver no capítulo 14 que não é qualquer pessoa que vai emitir laudo de invasão de sistemas, não é qualquer pessoa que vai fazer esse tipo de documento, tá? Tem um profissional específico e adequado para fazer isso. Outra coisa, suspeita é uma situação e ação efetiva é outra situação. Ok? Então, é preciso ficar atento. Há uma linha tênue aí, né? Uma linha bem fininha que separa esses dois cenários, tá bom? Backup de dados, gente. Mais uma vez a gente fala de backup de dados, né? Parece disco riscado, né? Mas é verdade. Faça backup com frequência. Dados que são backupeados são dados que podem ser devolvidos. Dados que não são backupeados se perdem no tempo e no espaço. Agende, né? Crie política de agendamento, habilite a ferramenta de backup. Se você não gostar da ferramenta de backup do Windows, a gente vai falar sobre ela na aula 2, use ferramentas de terceiros, mas mantenha sempre o backup em dia. Não é para ter um backup desatualizado há 9 meses, não é. Backup é algo que você faz com frequência, tá bom? Mesmo aí na sua máquina, né? Na maquininha que você tem na sua casa. A gente falou na aula passada dos Mac, né? Dos Mac OS. Tem lá um aplicativo, né? Um utilitário, melhor dizendo, que é o Time Machine, máquina do tempo, para fazer esse backup. O Windows tem um backup dele e o Linux tem várias ferramentas de backup que você pode utilizar. Além de tudo isso, né? Além da segurança física, do treinamento, né? Do backup, tem uma técnica, né? Que aí requer políticas bem estabelecidas, que é a política de permissão de arquivos e de pastas, né? Então, determinado usuário pode fazer isto. Outro usuário do mesmo departamento não pode, vai fazer outra coisa. Então, são regras de permissão, tá? E essas regras, elas contemplam 5 itens, basicamente, tá? Controle total, modificação, leitura e execução, né, se for um programa, um banco de dados, leitura propriamente dita
e gravação. O controle total é privilégio maior, né? Você deu tudo para aquele usuário. Quando você começa a tirar recursos do controle total, a gente diz que a gente está dando menos privilégio, tá? Que é uma técnica chamada princípio de menor privilégio. Se o funcionário não precisa acessar determinada pasta, o acesso daquele material é negado. Não é porque ele é funcionário da empresa que ele vai ter acesso a tudo da empresa. Ele vai ter acesso a tudo relacionado à função dele. A partir daí, você consegue ampliar essa questão de segurança, se for o caso, ou restringir. Uma das coisas que precisam ser feitas com mais velocidade, com maior velocidade, é o bloqueio da conta do usuário assim que ele é desligado da empresa. Algumas empresas têm políticas que bloqueiam a conta do usuário antes dele ser desligado. Tá? Então, o RH já comunica ao TI que o fulano vai ser desligado, o TI vai lá, bloqueia e o funcionário é desligado depois. Tá? Óbvio, né? A gente está aí tentando prever um problema que talvez não aconteça. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, quando são desligados do emprego, tem aquele baque emocional, né? Tem aquela tristeza, e aí depois só que ela vai pensar em alguma ação judicial contra a empresa, alguma coisa assim. Mas a maioria sai e não quer, né? Nem se preocupa mais com isso. Mas tem uma preocupação que é natural da empresa para a proteção dos seus dados. E aí não é contra você, né? Não é contra aquela pessoa que foi demitida. É a favor do ativo, né? É a favor da empresa. Além de tudo isso, tem uma ferramenta que o Windows 10 trouxe, né, de maneira muito interessante, que é a ferramenta de criptografia. Tá? Então, a ferramenta de criptografia, ela surge para proteger pastas e arquivos. Tá bom? Então, um determinado usuário X usa a ferramenta de criptografia e ele vai ter que colocar uma senha. Para destravar aquela pasta, né, tem que ser naquele usuário, com aquela senha. A chave de segurança incorpora a própria senha. Então é fundamental que isso funcione bem sincronizado para aquelas máquinas onde os dados são necessários e fundamentais. Tá? O Windows 10 trouxe também ferramentas de criptografia para discos inteiros, não só para arquivos e pastas, tá? Que é o BitLocker e o BitLocker To Go. O BitLocker é para disco rígido, o BitLocker To Go é para disco removível. O problema do BitLocker é que ele criptografa o disco todo, né? Então, quando você vai usar o BitLocker, ele vai pedir para criar uma outra partição, tá? Uma partição estendida de pelo menos 100 MB, mas o próprio sistema faz isso. E ele coloca lá nessa partição os arquivos essenciais para a máquina ligar. Porque se você usa o BitLocker e criptografa toda a unidade C, por exemplo, você não consegue ligar mais a máquina. Né? Então, você usou o cadeado e trancou a porta com você dentro de casa. Tá bom? Para você sair, você tem que abrir o cadeado. Então, o BitLocker, ele precisa dessa segunda partição para deixar o Windows ali prontinho para ser iniciado. Ele inicia com o mínimo necessário e aí ele já pede senha. E a partir daí, você já começa a trabalhar. O BitLocker To Go, mesma coisa, só que ele vai bloquear discos rígidos, né? Ele vai bloquear HDs externos e tudo mais, tá bom? Detalhe, pessoal, nós já falamos sobre isso, né? O BitLocker está vinculado a uma característica do processador chamada TPM, tá bom? E aí tem que ter o TPM na versão adequada. Processadores mais novos é que tem isso, tá? Aqueles processadores Celeron antigos, né? AMD antigos, não tem, tá bom? Tá, troquei meu HD. O que eu faço com o HD velho? Né? Você tem alguns caminhos. Ó. Você pode fazer o apagamento físico dele, ou pode fazer o apagamento lógico através de um software de apagamento. Tá bom?
O apagamento físico, ele é feito através de equipamentos, tá bom? Barras de desmagnetização, dispositivos que parecem um forninho, né? Forninho elétrico, você coloca o HD lá dentro e ele apaga o conteúdo, ou através de softwares. A simples formatação não apaga nada. A simples formatação joga algumas coisas para baixo do tapete da sala. Mas se você levantar o tapete, você vai ter acesso às informações, tá bom? Aí vem um segundo problema. Quando eu falei de desmagnetização, eu estou falando de HDs tradicionais. O SSD é memória flash. Aí você tem que ter uma ferramenta eletrônica mesmo, digital, para fazer o apagamento. Professor, a minha empresa não quer que ninguém use esses HDs aqui, né? Não vai, tem um estoque gigante ali, não quer que use. Qual é o caminho para ninguém usar? É a trituração, né? É você destruir aqueles equipamentos fisicamente para que ninguém consiga recuperar os dados. Tá? A destruição. Na internet, vocês acham algumas fotos dos data centers do Facebook, onde eles têm uma prensa, né? Os HDs são colocados dentro da prensa e a prensa destrói fisicamente os HDs. Tá? Eu já tive uma experiência de ir até a Santa Ifigênia, comprar um HD e ele vir com os dados da outra pessoa. Foi maldade da loja? Foi maldade minha? Não foi. Caiu no meu colo, simplesmente, né? A pessoa ou vendeu o HD, ou vendeu a máquina, ou essa máquina foi comprada de leilão, e os dados estavam ali. Óbvio, né, que eu não tinha interesse algum naquilo, né? Mas era o Windows XP ainda, então não tinha conta de usuário, né? Não tinha senha de usuário. Era tudo muito fácil de se descobrir ali. Tinham fotos, né, documentos de texto. Eu rapidamente me apressei ali em apagar aquilo, né? Mas, enfim, tive acesso a tudo. Então, se a sua empresa, a empresa que você trabalha, não quer que esses HDs sejam usados, eles precisam ser destruídos fisicamente, tá bom? Destruído é destruído fisicamente, tá? Reciclado é quando você vai dar um fim para ele, para um outro uso. Então, você tem uma máquina mais velha, você comprou uma nova, você vai pegar essa sua velha, por exemplo, e vai doar lá na igreja que você frequenta, lá na associação que você frequenta. Então, aí você precisa ter todo um tratamento, fazer todo um tratamento para apagar aqueles dados, né? A gente fala de apagar em baixo nível, ou seja, preencher tudo ali com zeros. Existem ferramentas, inclusive, gratuitas na internet que você acha para fazer esse processo. Não quero, né? Essa máquina está muito velha, muito problemática, muito ruim. Então, destrua fisicamente o disco rígido para que ele não seja utilizado. Detalhe importante. Impressoras mantêm arquivos salvos, mesmo depois de impressos. Então, olha só a vulnerabilidade, né? A equipe de TI precisa ir até esses locais e de tempos em tempos, limpar a área de armazenamento das impressoras, para que aqueles arquivos não permaneçam ali. Olha que complexidade, né? De hardware, de software e de ações que a gente precisa ter para garantir o mínimo necessário. Pessoal, eu brinco muito e falo assim, olha, vocês fazem isso sempre, né? Mas eu imagino que isso seja verdade, tá bom? Eu imagino que vocês realmente deem uma parada nos equipamentos, façam backup, né? Excluam os programas que não estão sendo usados, façam varreduras. É algo que a gente precisa começar dentro de casa. Porque no escritório, talvez você tenha outras pessoas para pensar nisso, né? Mas se não tiver, é um momento de se discutir, porque isso é fundamental. Faz parte da proteção do próprio negócio. Ok?